Pode começar. Ok. Olá, gente, boa noite. Vou atrapalhar aqui com o delay. Mas sejam muito bem-vindos a mais um Pet Paper, produzido pelo Pet Biologia, da UFAM. Meu nome é Júlia Faraco e eu faço parte do Pet Biologia da UFAM. Junto com o meu colega aqui, o William Bernardino, que também faz parte do Pet Biologia da UFAM. É, bem, então, a gente vai trazer para vocês a apresentação do trabalho intitulado O Neuropeptídeo X-Peptina e a Reprodução Animal, que é um artigo de revisão. A gente vai. A Júlia vai iniciar a apresentação e a gente estima uma média de 45, 50 minutos até o final. Júlia, pode iniciar, se tiver tudo certo com a apresentação. Ok. Só queria enxergar. Então, tá. Bom, temos nosso tema aqui, que se chama chocolate, reprodução e metástase. O que tudo isso tem em comum? Pode passar a primeira tela. Bom, vamos falar de coisa boa, vamos falar de sistema endócrino. É coisa boa? A gente não ia falar sobre chocolate? Bom, vamos falar de uma coisinha, também vai envolver chocolate, mas isso eu vou deixar para o um pouquinho depois. Mas o nosso assunto hoje é sobre fisiologia humana, sobre sistema endócrino mais afuniladamente. Vamos começar assim por alguns conceitos do sistema endócrino, começando pelos hormônios. O que são hormônios? O que, como é que eles atuam? O que, que eles fazem? O que, que é isso? Alguns vamos só relembrar o que, que a gente já estudou, outros a gente vai dar um gostinho aí do que é. Para você que está aqui, você nunca viu, não sei. Enfim. Os hormônios, eles são substâncias produzidas por órgãos, células ou neurônios com o intuito de regular determinadas funções em determinados locais. Os hormônios, eles são produzidos e eles atuam ou em si, ou no próprio órgão, ou em outro órgão, e esses órgãos ou essas células nas quais eles vão atuar se chamam órgãos-alvo ou células-alvo. A gente tem alguns aqui na imagem mostrada, a gente tem alguns produtores e eles atuam de hormônios, como a glândula paratireoide, como o pâncreas, e como a glândula esses suprarrenal, órgãos, essas mostrada células no nas slide. quais eles vão Aqui atuar como que funciona assim, beleza, órgãos-alvo. hormônios, bacana. Bom, esses hormônios, eles têm uma função muito, muito, muito importante assim no corpo humano. Tipo, muito. Bom, eles regulam o metabolismo dos órgãos e equilíbrio energético do corpo. Eles também atuam promovendo o crescimento e desenvolvimento de tecidos e órgãos. Eles regulam a composição química do meio interno do nosso corpo. E ele também atua em processos de reprodução. Como é que funciona assim, né? Vamos lá. Os hormônios, eles funcionam como, perdão, os hormônios, eles funcionam em forma de feedback ou em forma de retroalimentação. Vou explicar com um exemplo como é que isso acontece. Vamos lá pegar o hormônio da paratireoide. Quando se tem uma boa quantidade de íons de cálcio no plasma, essa
as células da paratireoide, elas são ativadas por impulso nervoso, impulso elétrico, para a formação de hormônios da paratireoide, seguindo esse esquema que está aqui na apresentação. E esses hormônios da paratireoide, eles são produzidos de glândulas endócrinas, certo? Que elas são... Esses hormônios vão direto para a corrente sanguínea, eles não precisam de nenhum outro meio. Então, na corrente sanguínea, ele pode alcançar diversas regiões do corpo, como os ossos e os rins, mais especificamente o hormônio da paratireoide. Então, ele vai atuar no aumento da reabsorção óssea, no aumento da reabsorção de cálcio pelos rins, e o hormônio da paratireoide, ele aciona o calcitriol, que é uma parte de absorção intestinal de cálcio. Beleza, todas essas funções foram cumpridas. E aí? O que acontece a partir daí? Se essas funções foram executadas num nível assim, ok, do corpo, não precisa de mais nenhuma... não precisa de mais nenhum incentivo para continuar aquela função, nós vamos ter chamada retroalimentação negativa. Ou seja, se essas funções já estão num nível bacana, eles vão mandar a informação de cálcio para dizer, não precisa mais, a gente está de boa aqui com essas funções que entraram em ação, então não precisa mais mudar nada não, tá? Fica tranquilo aí, quando precisar a gente pede. Essa é chamada de retroalimentação negativa, quando já está suficiente, o livro já está de bom tamanho, e aí manda parar por enquanto aquela produção ali, ou diminuir aquela produção. Já se não for suficiente aquela quantidade de hormônios para aquela função, essas funções vão acionar o desvio de cálcio para que eles vão pedir mais, porque não foi suficiente a demanda. Então, pede de novo, aí a gente volta e tem um feedback positivo. E bora lá, mais cálcio para ativar a célula paratireoide, produzir o hormônio da paratireoide, para entrar na circulação sanguínea e para ir realizar mais aquela função. Então, esse é o feedback positivo, ou retroalimentação positiva. E tá aí, beleza. E assim funciona os hormônios, certo? E aí, o que isso tudo tem a ver com o nosso chocolate? Eu quero saber do chocolate, que eu ainda não vi o chocolate. Calma, a gente ainda vai entrar no chocolate, mas calma. Nós vamos estudar agora um pouquinho, nós vamos ver um pouquinho do controle nervoso dessas respostas hormonais. E a gente tem que falar de um eixo muito importante, chamado eixo hipotálamo-hipófise gonadal. Mas principalmente o eixo hipotálamo-hipófise, nas glândulas depois. Como vocês podem ver aqui na imagem, nesse quadradinho preto, um pouquinho em cima desse quadradinho preto, nós temos a região do hipotálamo. E logo abaixo, nesses cordõezinhos azuis, em cima o hipotálamo e abaixo a hipófise. A hipófise é esse órgão bem pequenininho, ele fica localizado abaixo do cérebro, quase do tamanho de uma vida, mas não tem. Enfim, e ele é ligado ao hipotálamo. E esse hipotálamo, ele faz parte do sistema nervoso central. Ele fica dentro ali, localizado no diencéfalo, certo? E é ligado à hipófise, certo? E essa hipófise, como vocês podem ver na imagem, desse cordãozinho azul aí embaixo, ela possui duas partes. O giro anterior, ou chamado de lobo frontal, que é a adenohipófise, e o giro, que é a neurohipófise. Bom, qual a diferença dessas duas? A adenohipófise, ela
produz hormônios. Ela também ajuda a secretar outros hormônios, ela produz. E a neurohipófise, ela é praticamente composta de tecido nervoso, enquanto a adenopófise, ela é composta de tecido epiteliar glandular. Que é bem diferente assim, essas duas partes da hipófise. Beleza? O que isso tem a ver com chocolate? Não chega no chocolate. Calma. Bom, nesse hipotálamo, ele, vamos dizer que ele é tipo um termostato do nosso corpo. Quando sentimos, quando chegam informações a esse hipotálamo, ele pensa, e ele já, pensa uma palavra mais figurativa, mas ele atua para o equilíbrio do corpo, certo? Então, se chegou a informação no hipotálamo de que está precisando dessa tal função, ele vai lá e libera ele produz aquele certo hormônio. Bom, e um específico que a gente vai falar aqui, como vocês estão vendo aí na imagem, é um dos hormônios que o hipotálamo produz, que é o GNRH, que são neurônios hipotalâmicos secretores de hormônios liberador de gonadotropinas. Mas esse nome é muito grande, então a gente vai usar o GNRH. A gente trabalha muito com siglas aqui. Tá, e qual é a função desse GNRH? Como eu falei, ele é produzido no hipotálamo, ele é secretado na adenopófise, estimulando a produção de gonadotropinas, as quais são responsáveis por levar outras informações para as glândulas gonadais. Esse eixo formado hipotálamo, hipófise, gonadal, certo? Hipotálamo, hipófise e as gônadas. E dali, dos hormônios que são produzidos pela hipófise, que nós temos esses dois aí, o hormônio luteinizante, o LH, e o hormônio folículo estimulante, o FSH. Os dois têm funções diferentes nas gônadas, e aqui falando na mulher, o sistema reprodutor feminino, o LH, o FSH, ele vai estimular o amadurecimento dos óvulos. E dos óvulos não, dos folículos que estão dentro dos ovários. E o LH, ele vai estimular a ovulação, ou seja, a saída desse folículo maduro de dentro do ovário. Ok? São essas duas funções. E também as gônadas, quando elas são ativadas por esses hormônios, essas gônadas já passam a produzir também, já passa a ter uma produção de outros hormônios. Que no caso, a progesterona, a testosterona e o estradiol. E esses hormônios, eles vão servir como os nossos mensageiros para dar aquele feedback positivo ou negativo que a gente já comentou no início, ao hipotálamo e à hipófise. Mas, se você ainda está muito confuso, bora lá que eu vou te ajudar um pouquinho. Vamos imaginar que o hipotálamo, ele é o gerente de uma grande empresa. Gerente de uma grande empresa, beleza? A hipófise, ela é secretária do gerente da empresa. Acompanha meu raciocínio. E a hipófise, ela, que no caso é a secretária, entendeu? Enfim, a hipófise, ela é a secretária do hipotálamo. E aí ela que fica ali, nas ligações com as outras empresas filiais, que no caso vão ser as gônadas. Vamos usar essa empresa filial chamada gônadas, tá bom? Acompanhe o pensamento. E aí, lá as gônadas produzindo hormônios, e aí
naquela empresa filial lá, existe chefe lá das gônadas, chefe, tá faltando aqui algumas coisas. Ou, tá bom, já deu, o cara tá mandando demais, hormônio demais, mas a gente não precisa de tudo isso. E aí, o que o chefe lá das gônadas vai falar? Entra em contato com a secretária dele para pedir para ele já parar o fornecimento de hormônios aqui. E aí, o subordinado lá das gônadas vai e liga para a secretária, a adenopótese. Só que a secretária, ela não tem o número salvo da empresa filial das gônadas. E aí, como é que faz para chegar no gerente? De que está precisando ou está faltando alguma coisa? Como é que o hipotálamo vai saber se a criatura lá não tem o número salvo? E agora? Voltando para a fisiologia, o que acontece? A adenopófise, ela não possui. Ótimo. Acho que voltamos. Desculpem a pequena intercorrência aqui, mas agora acho que não teremos mais nenhum problema. Então, como a Julia já tinha trazido para a gente no finalzinho da apresentação dela, o que era exatamente esse gap, né, que ela trouxe. O que acontece? Depois de aquela pequena introdução na sinalização hormonal que a gente teve aqui, a gente sabe que depois que um sinal é enviado, eu preciso que o sinal seja retornado, né? Então, a variação, ou seja, a diminuição ou o aumento na produção aqui do GNRH depende do retorno do ovário, né? Do ovário aqui, o nosso modelo, né? Como uma gônada mesmo, depende de ele enviar esse sinal de estradiol aqui para os neurônios hipotalâmicos, né? Que foi justamente o que a Julia trouxe para a gente no final. Mas o que acontece? Se os neurônios hipotalâmicos, os neurônios GNRH, não têm esse receptor para estradiol, como é que esse sinal é transmitido? Ele não é transmitido, né? Se a gente parar para pensar assim. Então, era essa lacuna que existia esse tempo todinho na fisiologia da reprodução e ninguém tinha, acho que, se dado conta, né? Depois de todo esse tempo. E aí, o que exatamente preenche essa lacuna, né? Qual que é a resposta para tudo isso? Então, para a gente começar a chegar na resposta dessa lacuna, a gente precisa voltar lá para 1996. Detalhe, é aqui, nesse momento, que vocês vão entender qual que é a real relação entre chocolate, reprodução e metástase, né? Porque visivelmente não faz nenhum sentido e a gente acha que realmente não tem nenhuma relação. Mas no fundo tem uma, ainda que pequena. Como eu ia dizendo, tudo começou em 1996, quando esse grupo aqui, lá de Hershey, né, nesse trabalho aqui de Lee e colaboradores, lá da cidade de Hershey, nos Estados Unidos, descreveu um gene que suprimia metástase, um gene supressor de metástase, e eles detectaram esse gene em um modelo de melanoma maligno humano, né? E aí eles batizaram esse gene de KISS, batizaram esse gene de KISS1, né? É tudo uma grande coincidência, porque essa cidade de Hershey é a cidade sede daquela famosa fábrica de chocolate Hershey's, que produz justamente aquela marca de chocolate Kisses, e por isso eles batizaram esse gene de KISS1.
E aí tem toda uma explicação de por que o nome é escrito assim, mas tem a ver com o fato de ser uma homenagem ao chocolate Kiss e o fato de ele ser supressor de metástase também. E aí, beleza, temos esse conhecimento, mas isso por si só responde a, a nossa lacuna, preenche a nossa lacuna? Não, porque a gente só chegou na primeira parte, né? Até então a gente só conseguiu fechar com o chocolate e a metástase. E aí, o que aconteceu, né? Esse foi o primeiro momento em que a gente trouxe à tona esse gene. Mas foi um pouco tempo depois, né? 5 anos depois, em 2001, um grupo que, a partir do trabalho de Otaki, trouxe algo mais a partir desse gene que até então só era, e até aquele momento, em 2001, só era supressor de metástase. Então, eles trouxeram para a gente a informação de que esse gene KIS1, ele codificava um peptídeo, né, que era o ligante de um receptor associado à proteína G. Então, de novo, a gente talvez atormentado pela sinalização aqui, né? Então, o que acontece? É, é, isso aqui é um receptor, né? Então, qual que é o papel de um receptor em toda essa história de sinalização? Quando a Julia falou para a gente lá no início que os hormônios desempenham vários papéis no controle do funcionamento do organismo, assim, os hormônios são sinais e para eles serem interpretados, então você manda um sinal, o sinal tem que ser entendido e a partir daquilo ele vai gerar algum efeito. Então, para que aquele sinal seja entendido, ele depende de um receptor. E aí, em 2001, Otaki trouxe para a gente que esse gene KIS1, ele não só garantia a supressão da metástase, mas ele também codificava um peptídeo, que ligava num receptor associado à proteína G qualquer. Né? Ótimo, estamos bem até aí. E aí, eles fizeram uma série de trabalhos de processos, né, para esclarecer bem o que é esse peptídeo e tal. E aí, eles chegaram no nome. Como até o momento ele só era um gene, como ele só era um gene supressor de metástase, deram o nome de metastina. E aí era um peptídeo de 54 aminoácidos, tudo numa boa. E, bem, como era a função do gene, entendeu-se que esse peptídeo era o que garantia a supressão da metástase e ainda assim ele não afetava a tumorigenicidade. Então, o que isso quer dizer, né? Nos modelos de melanoma melanoma humano e carcinoma de mama que eles tiveram, né, desenvolveram, se não me engano, em ratos, o que isso acontece? O que significava isso? Que o tumor não evoluía para metástase, mas ele se desenvolvia. Ótimo, tudo numa boa, nem tanto. Até aí, ainda não fechamos a nossa lacuna. O que mais está faltando? O que está faltando é a gente dar uma atenção para esse carinha aqui. Porque, na verdade, ele não era um receptor qualquer associado à proteína G, né? Porque, assim, antes de ser descoberta até então metastina, esse receptor aqui, o receptor ao qual relacionaram, né, a esse peptídeo descoberto, era o receptor de nome GPR54, que até então era órfão, né? Tipo assim, sabiam que ele estava lá, mas não sabiam o que ligava nele, ou por que ligava, ou se ligava, né? Ele estava lá. Não tinham elucidado ainda o que ele precisava para poder gerar algum efeito no organismo. E aí, a gente parte para o seguinte:
qual que é a real relação da metastina com a reprodução? Será que a gente já consegue responder? Beleza, o gene lá era órfão, mas agora que ele tem um ligante, ele não é mais. E aí, dois grupos de pesquisadores distintos, isolados, em dois lugares diferentes, no mesmo ano, trouxeram para a gente, lá em 2003, trouxeram para a gente os efeitos que esse GPR54 e todo o processo de sinalização que ele envolvia, os efeitos que isso tinha no organismo. Então, só para reforçar que eram grupos isolados, Derrue estava na França e Seminara na Inglaterra. E ainda assim, chegaram praticamente na mesma conclusão. E aí, bem, se agora a gente já tem o gene e o ligante, e o peptídeo, que era a metastina, o que a gente pode fazer para descobrir se isso tem algum efeito é fazer com que o gene que codifica esse receptor pare de funcionar, né? Então, fizeram isso. Por que eles não fariam com o Kizum? Até então, ele não era tão conhecido, né? Então, era mais fácil você fazer com o que você já tinha. E aí, eles partiram de experimentos que traziam efeitos de mutação ou depressão, nocauteamento, no caso, fazer esse gene parar de funcionar, nesse gene GPR54. E a surpresa que eles tiveram é que isso gerava um quadro de hipogonadismo hipogonadotrópico. O que quer dizer este palavrão? Meu Deus do céu. Basicamente, isso gera um quadro de redução na produção de LH e FSH. Aqueles hormônios lá que a Dília falou, lá, que estão diretamente envolvidos no ciclo ovariano, que são as nossas gonadotrofinas, né, que vão estar diretamente relacionados com o desenvolvimento do sistema reprodutor. Então, se houve redução na produção delas, a gente vai ter um quadro de deficiência no sistema reprodutor. E, assim, Derrue e Seminara trouxeram isso de formas, assim, eles obtiveram a mesma consequência, mas eles foram por pontos de vista diferentes. Então, Derrue já partiu logo do hipogonadismo hipogonadotrópico, né? Mas Seminara já foi um pouquinho mais adiante, porque o grupo dela trouxe a relação desse GPR54 com a puberdade. E aí, assim, no geral, na prática, o que isso trouxe para a gente aqui, né? Eles fizeram testes em camundongos para, obviamente, mostrar isso de forma mais clara, né? De forma mais clara essas deficiências que a gente tinha quando a gente tinha ou mutações ou depressões nesse gene GPR54. Então, eles fizeram testes com camundongos mutantes ou camundongos nocauteados para esse gene. E aí, o que foi obtido, em resumo, é que a gente tinha um desenvolvimento sexual defeituoso. Então, o que foi observado em fêmeas, de início? Um ovário de tamanho reduzido, que é o que a gente pode ver aqui na imagem B. Então, todo esse negócio aqui é o ovário. Então, aqui a gente tem um ovário de camundongo normal e um ovário que foi nocauteado, um ovário de um organismo que foi nocauteado para GPR54. Olha como ele é extremamente reduzido. Nesses ovários, aqui os ovários no caso, né? Extremamente reduzidos. Só detectaram folículos primários e secundários nos ovários, ou seja, não havia maturação folicular, não tinha o folículo de Graff realmente formado lá, e nem corpo lúteo, ou seja, as fêmeas não podiam nem ovular. Isso mostra para a gente que sequer houve uma liberação significativa de LH e FSH. O LH vai estimular a ovulação e o processo de formação do corpo lúteo, e o FSH vai estimular o desenvolvimento dos folículos. A gente pôde observar também, foi podido observar, na verdade, né? Tubas uterinas degeneradas, né, quase que em forma de fio aqui, o tecido de mama sem maturação, e essas fêmeas
mesmo as mutantes, que não tinham um gene completamente nocauteado, não conseguiam engravidar após a exposição para o acasalamento. E aí o que foi observado nos machos foi dentro do, entre aspas, esperado, né? Um desenvolvimento sexual comprometido. Então, os machos tinham testículos significativamente menores, como a gente pode observar aqui na imagem A, né? Eles tinham paralisação na espermatogênese antes do estágio de divisão meiótica, ou seja, não tinha nem a formação do espermatozoide. Ele não passava, ele estava em espermatócito primário ainda, ou seja, ele nem sequer passou por aqueles processos de transformação que a gente conhece como espermiogênese, que são essenciais para que o espermatozoide possa, de fato, fazer a fecundação. Então, não foi observado comportamento sexual de montagem, baixo desenvolvimento de glândulas prepulciais, vesícula seminal e próstata. Ótimo! Até aqui, eu acho que entendemos essa relação da metastina com a reprodução. Então, a partir daí, a gente foi mudada, né, a nomenclatura, e aí homenagearam lá o pessoal do grupo do Lee e batizaram esse hormônio agora, esse neuropeptídeo, de quispeptina. Né? Então, olha só, fez sentido o nosso título, eu acho. Espero que tenha feito para vocês, porque para mim eu achei brilhante. Mas vamos lá. Vamos entender o que é essa quispeptina, né? Já traz aqui uma via de sinalização imensa aqui. Mas, assim, vamos olhar para o Kizum, né? Que era aquele primeiro gene que foi descoberto pelo grupo do Lee lá em Hershey. Então, esse gene, ele tem lá as regiões dele que trazem as informações para a gente poder produzir a quispeptina, e a gente acabou... a informação trazida foi que a quispeptina ela é derivada de um precursor chamado pré-proquispeptina, e essa quispeptina ela é distribuída, entre aspas, depois desse processo de clivagem. Então, a gente tem não só uma forma, aquele peptídeo de 54 aminoácidos que eu mostrei para vocês antes, mas a gente tem outros 3, a KP14, 13 e 10, né? E aí, disso, a gente pode, dos trabalhos até então, a gente pode depreender que a quispeptina é o principal regulador do eixo hipotalâmico, hipofisário gonadal. No geral, a gente tem que todas as quispeptinas podem ativar esse receptor, o GPS54, mediante ligação, mas o KP10, a quispeptina 10, tem gera a maior ativação. E a gente tem que, foi o que vocês puderam ver no último slide, que uma simples mutação nesse gene, no gene de GPS54, não permite a ativação correta das funções intracelulares, que é o que a gente consegue depreender a partir daqui. Né? Essa via de sinalização imensa que a gente tem aqui, a gente não vai se prender tanto a isso, né? Mas, assim, o que isso significa para a gente, né? Então, a quispeptina liga nesse receptor e ela vai desencadear a produção, a ativação e a movimentação de outros mensageiros intracelulares que vão gerar efeitos que vão gerar efeitos diversos, né, sobre uma célula de determinado órgão. A partir disso aqui, é possível a gente depreender que a quispeptina, ela tem uma função não somente neuroendócrina na regulação dos hormônios da reprodução, né, do sistema reprodutor, do eixo HG, que é o hipotálamo hipofisário gonadal, mas ela também tem papel no controle da migração e proliferação celular, já que, no geral, a gente sabe que esses intermediários são envolvidos nesses processos, até mesmo na liberação de outros sinalizadores, né? Então, beleza. Vemos que a quispeptina já tem um pouco mais de funções agora do que antes imaginávamos, né? Mas, beleza, a gente sabe o que ela é, mas de que forma que ela funciona, né? Então, se é um neuropeptídeo, funciona no sistema nervoso. E aí,
a galera lá foi tentar entender de onde que saía a quispetina, para onde ia, e eles puderam detectar os primeiros registros de expressão de Kis1, né, do gene, para poder produzir a quispetina, na região dos gânglios da base e no hipotálamo, que são regiões lá do sistema nervoso central, e puderam detectar, principalmente, os primeiros registros, né, de GPR54 na região dos gânglios da base, amígdala, hipocampo e hipotálamo. Beleza. O nosso objetivo principal aqui, meu e da Júlia, era mostrar para vocês a associação dessa quispetina com o eixo reprodutivo. Era entender aquela lacuna que havia antes, né? Então, o que a gente pôde entender daqui, né? É que a quispetina, ela vai controlar a liberação de dos GNRH, que são os hormônios liberadores de gonadotrofina, a partir de uma, assim, pré-sinalização tanto de hormônios gonadais, e com toda a ênfase aqui ao estradiol, de outros metabólitos, né, assim, entre aspas, restos de metabolismo de outros grupos celulares, outros neuropeptídeos e até mesmo do fotoperíodo, né? E aí, a partir disso, a quispetina vai desencadear a liberação, ela vai controlar, na verdade, a liberação do GNRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofina, que é um hormônio hipotalâmico. E aí, beleza. E aí, assim, a gente conseguiu entender que a quispetina, ela tem papel tanto no feedback negativo quanto no positivo. Mas lembra, a gente não tinha receptor de estradiol no hipotálamo, né? A gente não tinha como entender o sinal que as gônadas mandavam para a gente, porque a gente não tinha como entender, simplesmente isso, a gente não tinha um receptor. E onde que está esse receptor, né? Onde que está essa interseção da quispetina com o hipotálamo? Está especificamente em duas regiões que são núcleos hipotalâmicos, são chamados núcleo hipotalâmico arqueado e o núcleo hipotalâmico periventricular anteroventral. E cada um deles vai gerar um efeito de feedback a partir do estradiol ou da progesterona sobre a quispetina. Então, os neurônios quispeptinérgicos do núcleo hipotalâmico arqueado vão responder negativamente ao estradiol e vão sinalizar com a quispetina sobre os neurônios hipotalâmicos GNRH, os neurônios quispeptinérgicos do núcleo hipotalâmico periventricular anteroventral vão gerar uma resposta da quispetina sobre os neurônios hipotalâmicos GNRH. E aí, a partir daí, a gente vai ter todo o controle da liberação de gonadotrofinas, né, que são o nosso LH e FSH. E aí, assim, ainda nesse sistema quispeptinérgico, isso aqui é assim, foi o que a gente teve primeiro, né? As análises iniciais foram realizadas em ratos, que são os modelos mais utilizados, né? O modelo Murino é o mais utilizado hoje na área biomédica. Então, eles puderam detectar, eles buscavam, né, entender onde é que estava a expressão desse RNA mensageiro de GPR54 no hipotálamo, ou seja, se tem o RNA mensageiro, eu vou ter a produção dessa proteína, que é um receptor, que vai estar relacionado com a sinalização de quispetina. E aí, a partir disso, eles formularam hipóteses, né, que permitiram entender o papel da quispetina nisso tudo. Então, eles pensaram assim, com certeza, a quispetina age diretamente, como está mostrando aqui, os neurônios de NRH, né? Então, aqui, olha só,
é um modelo em que ele mostra para a gente o nocauteamento do GPR54, do eixo hipotalâmico hipofisário, e aí não tinha, né, como receber o sinal da quispeptina. Mas aqui ele não é nocauteado, né? Então aqui a gente tem tanto a amostra, né, desses grupos neuronais lá do hipotálamo, o núcleo anteroventral periventricular e o núcleo arqueado, mostrando aqui para gente a sinalização da quispeptina. Então, sendo, como aqui está dizendo, direta nos neurônios de NRH, né? Mas também foi lançada uma possibilidade de essa sinalização não ser direta sobre o neurônio, como aqui está sendo mostrado, né? Um mini desvio, né, dessa sinalização. Detalhe, esse neurônio aqui, ele chama Candy, né? É só uma curiosidade, mas ele chama Candy. Candy é tipo doce em inglês. E ele é chamado assim porque ele é um neurônio que produz não somente a quispeptina, mas ele produz também neurocinina B e dinorfina, que são outros neuropeptídeos que vão estar relacionados com esse controle da quispeptina, mas é só uma curiosidade. Né? Então, o que temos até agora? Já vamos encaminhar aqui para o nosso final. O que a gente tem até agora é que, assim, isso aqui é uma informação de hoje, eu atualizei isso hoje. A gente tem, dos últimos 5 anos, um total de 1.157 publicações, que teve uma média de mais ou menos 200 artigos por ano. Assim, beleza, isso tudo de quispeptina? Sim, tudo isso de quispeptina. A gente entendeu a lacuna até aqui, né? A lacuna era entender como que o estradiol tinha efeito aqui nesse neurônio, GNRH, para controlar a liberação de gonadotrofinas lá pela adenohipófise, né? Beleza, a lacuna a gente entendeu, mas assim, tá longe de a gente dizer que já tá bom de pesquisar quispeptina. Porque isso permite que a gente entenda vários outros mecanismos de conexão da quispeptina com diversas situações envolvendo o sistema reprodutor e a fisiologia desse sistema. Por quê? Entender a quispeptina permite a gente elucidar esses mecanismos que desencadeiam infertilidade mediante defeitos, problemas genéticos ou na sinalização, permite a gente estabelecer a relação entre a quispeptina e a implantação embrionária, permite a gente entender de que forma a quispeptina tem correlação com a síndrome do ovário policístico, né? Entender como essa quispeptina age em consonância com outros hormônios, como o fator de crescimento semelhante à insulina e à leptina, e também entender mesmo como a quispeptina tem efeito sobre o controle da glicose no organismo. Porque, sim, para surpresa de todos nós, a quispeptina tem, de fato, ela gera algum efeito sobre a glicose no organismo, ela controla, ela participa do mecanismo de controle da captação e liberação de glicose no organismo. Então, assim, está longe de dizer que a gente já pode parar. Então, com certeza, assim, são 1.157 até hoje, mas com certeza devem ter outros artigos que foram publicados, mas ainda não estão registrados ou que ainda estão no forno, né? Bem, isso foram as nossas referências. Agradeço até aqui. Então, muito obrigado em nome do PET Biologia por estarem contemplando a gente nessa apresentação, mais essa edição do PET Paper. Muito obrigado. Muito obrigada. Um agradecimento especial ao nosso técnico também, que nos ajudou aqui no momento de dificuldade. Muito obrigada, Bruno. E é isso aí, gente. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Até o próximo PET Paper. Sim, temos perguntas. Eu não sei se vamos conseguir fazer muitas por causa do tempo, mas a gente tenta pelo menos algumas, né? Já temos
temos alguma pergunta aqui, alguma dúvida, alguma curiosidade? Eu deixo? Tá bom. Peraí. Janela. Beleza. Ainda tá... temos alguma? Se a gente não tiver, eu acho que a gente pode encerrar. Só esperar o feedback do pessoal, do Marcos, do Bruno. Gente, tem um detalhe, não sei se mandaram para vocês pelos comentários. A gente não fez inscrição, mas aqueles que precisarem eventualmente de um certificado, vocês entram pelo formulário que acho que devia estar na descrição ou na coisa de comentários, e aí vocês deixam as informações e a gente retorna para vocês depois de algum tempinho com os certificados. Mano, olha, assim, nada que... Eu não sei de nada que, assim, não sei confirmar com toda certeza, mas, assim, depois do que a gente pôde ver em todos esses artigos, eu assim, consigo imaginar que com certeza sim, né? Em alguns artigos foi apontado, foi até uma das informações que eu trouxe aqui no final, e a quispeptina ela tem, de fato, alguma relação com a implantação embrionária, né? Que é aquele momento lá depois da fecundação, que ocorre a migração do zigoto lá para a parede uterina, ela tem alguma relação ali. Então, assim, a nível de malformação, eu consigo imaginar que com certeza, né? Assim, a gente não sabe até que momento que ela gera o controle sobre a liberação do óvulo dos espermatozoides, então, com certeza sim. Mais algo? Espero poder, espero ter conseguido responder. Então, sem mais perguntas, acho que a gente pode encerrar já. Beleza. Então, bem, mais uma vez, muito obrigado a todos que estiveram assistindo até aqui. E fiquem no aguardo de próximas edições dos nossos eventos, né? Tanto de Pet Talks quanto de Pet Paper. Vai, última. Mas animais híbridos, como assim? Tipo, sei lá, aquela, entre aspas, fusão de, sei lá, leão-tigre que tem, né? O ligre, eu acho. Se foi isso, assim, isso não sei se especificamente da KP, né? Porque eu acho que nesse sentido, quando a gente está falando de animais híbridos, eu acho que existem diversos fatores inerentes a cada uma das espécies envolvidas que vão comprometer a infertilidade. Mas a infertilidade isolada, com certeza tem, né? Então, tanto que a gente, como foi mostrado lá nos trabalhos de Derrue e Seminara, aquele quadro de hipogonadismo e hipogonadotrópico, né? Então, porque não tem muito LH nem muito FSH, no geral, que a gente vai ter uma infertilidade depois disso, né? Dos organismos que não tiveram seu desenvolvimento sexual secundário
finalizado. Beleza? Beleza, agora a gente encerra, tá bom? Beleza. Se Então, tiverem gente, perguntas ou se surgir alguma dúvida, você pode colocar também lá no formulário que a gente tem uma caixinha de sugestões e de perguntas. isso. Se Que surgir aí, alguma quando a gente for pegar os e-mails para enviar, para retornar os certificados, a gente retorna junto com a pergunta que você deixar lá, se de repente houver alguma. muito obrigada mais uma vez, gente. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.